Turma, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre anatomia vascular cirúrgica orofacial. Vamos entender quais são os perigos e o que nós temos que prestar atenção quando for fazer uma cirurgia de implantodontia. Bom, eu sou Rafael Saviolo Moreira, mestre e doutor em anatomia humana e implantodontista há mais de 20 anos. Aqui no canal você vai encontrar tudo que você precisa para ter a melhor base sobre anatomia para cirurgias de implante. Hoje a gente vai falar sobre vascular. Se você não segue o canal, já vai lá, clica, me ajuda, ativa o sininho, porque daí o sistema vai enviar o próximo vídeo para você direto, tá bom? Presta atenção aqui. A irrigação da cabeça, ela é feita basicamente por duas artérias. Uma é a artéria vertebral e a outra é a artéria carótida comum. A artéria carótida comum, que está aqui, ela vai se dividir em carótida interna, que não dá ramos no pescoço e sobe direto ao cérebro pelo canal carótico, e artéria carótida externa, que é essa daqui. A carótida externa, ela dá um ramo que é a tireoideia superior, um ramo que é a lingual e um ramo que é a facial, que vai passar na margem da mandíbula, logo à frente do músculo masseter, que está dissecado, e vai subir aqui na face. Por consequência, a carótida externa continua subindo e perto do colo da mandíbula, ela se divide em artéria temporal superficial e uma artéria muito importante para nós, que é a artéria maxilar. Já teve um outro vídeo aqui no canal, vou deixar a descrição no link, que eu falei sobre essa artéria, porque é nela que nós realizamos, quando dá acidente, a injeção intravascular, quando do bloqueio do nervo alveolar inferior, e não é na artéria alveolar inferior. Então depois vai lá e dá uma estudada lá no vídeo, ok? Bom, a característica morfológica e vascular do vestíbulo da maxila, ele tem duas relações importantes conosco. Uma é porque eu posso ter sangramentos, mas ao mesmo tempo eu tenho a questão da revascularização e cicatrização muito boa, ou seja, é uma área muito vascularizada. Como eu falei previamente, a artéria carótida interna ela passa direto pelo crânio, sai pelo pescoço para entrar no crânio, então a gente não vai nem discutir ela, tá certo? Ela entra aqui no canal carótico. Já a carótida externa, aqui está faltando um Rzinho, é a carótida externa, certo? Nós temos alguns ramos colaterais. Desses todos ramos aqui, o que nos interessa para implantodontia inicialmente são esses dois, a artéria lingual e a artéria facial, e vocês vão entender por que daqui a pouco. Os ramos terminais da carótida externa é a artéria temporal superficial e a artéria maxilar. Aqui no diagrama a gente vê a carótida externa e aqui a artéria maxilar, por transparência, ela vai subir, vai lá para a fossa esfenopalatina, mas a gente já consegue ver uma das artérias que é o objetivo da aula, a artéria alveolar inferior, que está aqui, ó, artéria alveolar inferior, que vai correr dentro do canal mandibular, tá certo? Bom, agora, o que a artéria lingual tem de importante em relação à nossa prática? Presta atenção, isso aqui é um corte sagital da mandíbula, onde a língua está dissecada. Essa aqui, 17, é a carótida, aqui já é a lingual, essa aqui é a carótida externa. Então, a carótida externa da artéria lingual, ela vem da profunda da língua para cá, e presta atenção nessa artéria sublingual. Essa artéria sublingual, ela vem, e veja, isso é um atlas médico, tá? Do Latagé Lizard. Essa artéria ela sobe, desce e dá ramos para a sínfise, para a área lingual da sínfise mandibular. Guarda essa informação, tá? A artéria sublingual, ela tem mais ou menos, que é essa artéria aqui, 2 milímetros de diâmetro, ok? E ela corre superficialmente ao músculo milioide. Então, é entre o músculo milioide e a mucosa do assoalho de boca, ok? Presta atenção. A artéria facial, que vai atravessar a face, ela vai irrigar a região anterior e lateral da face e uma parte do assoalho bucal. Como? Através da artéria submentual,
que também tem 2 milímetros de espessura em média, ok? Em outro atlas médico, a gente consegue ver a artéria facial aqui. Então, essa artéria dá o ramo submentual, e olha ali, ó, o ramo submentual está fazendo conexão com o ramo mentual da artéria alveolar inferior. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque, na verdade, a mandíbula, ela não é só irrigada pela alveolar inferior. Ela é irrigada pela alveolar inferior, por um ramo da artéria lingual e por um ramo da artéria facial, que são duas artérias bastante calibrosas. Sendo assim, a gente tem que cuidar, principalmente com as cirurgias de implante, que podemos acessar a parte lingual da mandíbula. A artéria submentual, que é o ramo da facial que eu falei previamente, ela vai estar aqui nessa região. Isso aqui é um corte sagital da mandíbula, onde a gente injetou látex nas artérias e fez depois a dissecação. Isso aqui é a fossa submandibular, a linha milioide, e esse é o músculo milioide. Aqui está a língua, tá? Essas imagens fazem parte do meu livro Anatomia Aplicada à Implantodontia. Então, como eu falei previamente, a gente tem 3 artérias irrigando a mandíbula. E esse diagrama é muito importante para vocês entenderem. Aqui está o milioide. Então, por baixo do milioide em direção à linha média, vem a artéria submentual, ramo da facial. Por cima, né, ou melhor, superficialmente ao milioide, eu tenho a artéria sublingual, ramo da lingual. Então, esses 2 vasos calibrosos, eles vão entrar nessa região da linha média e, às vezes, nas foraminas linguais, que estão mais para o lado do incisivo lateral, até canino ou até premolar, para fazer conexão com a artéria mental, fazendo uma rede vascular intraóssea. Aqui a gente consegue ver o doutor Eduardo Dias, colega, me enviou, e ele fazendo a ligadura, tá certo? Dei um ramo desse lingual, tá? Antes de fazer a secção. Então, às vezes você vai rebater esse retalho e você pode ver este ramo aqui aparecendo. Essas anastomoses intraósseas a gente consegue ver tanto no estudo anatômico quanto na prática. Vou mostrar para vocês aqui uma figura também do livro, onde eu tenho aqui o cadáver foi injetado látex, aqui, e aí aqui também, ó, um ramo entrando na linha média acima da espinha geniana e outro abaixo. E aqui dentro ele fazendo conexões, tá? E isso vai justificar algumas hemorragias intraósseas que a gente encontra. Nesse caso aqui, a gente consegue observar a artéria facial emitindo o ramo submentual para cá, ok? E na parte lingual, vários ramos da sublingual, músculo milioide, linha milioide. Então, tem que se ter um certo cuidado nas cirurgias de implante a hora de acessar principalmente a parte lingual. Aqui nós temos a facial e o ramo submentual, o ramo até bem calibroso. Veja, a facial subindo na frente do masseter e o ramo submentual enviando ramos para a cortical lingual da mandíbula. E aqui, na região anterior, a gente também tem foramina. Tá certo? Então, aquela ideia que a mandíbula seria só irrigada pela alveolar inferior, ela não procede. A gente tem uma rede vascular. Tá? E a artéria alveolar inferior, por si, ela vem da artéria maxilar, ok? Se origina aqui, entra no forame mandibular e vai pelo canal até se dividir em mentual e continua como artéria incisiva. Como eu falei previamente, o que seria o sangramento alveolar? Presta atenção nesse vídeo. Olha só. Isso aqui, então, justifica e mostra aquelas anastomoses vasculares. Isso aqui foi durante o aplanamento ósseo, uma cirurgia de protocolo, ok? E aí, como resolver isto? Hemorragia sempre a primeira manobra é compressão. E nesse caso, como havia um canalículo, uma simples sonda periodontal, eu estava orientando, e aí eu falei, não, coloca a sonda e deixa a sonda só ali, certo? E não precisa calcar a sonda. E aí, só deixar a sonda nesse espaço
certo? Tem talvez 3, 4 milímetros esse canal, e alguns minutos ali, pouco tempo vai ser, a hora de remover, esse sangramento já vai ter parado, ok? Então, mas para vocês observarem aquela anastomose que eu mostrei previamente, então, provavelmente um canal foi cortado ali. E aí acaba por dar esse sangramento pulsátil, tá? Então, na mandíbula, o que você deve prestar atenção é sempre a cortical lingual, né? Quando for fazer implante, evitar um possível rompimento dessa cortical sem que você perceba, e quando rebater, rebater ela prestando atenção, principalmente nas mandíbulas mais reabsorvidas. Se a gente for para a maxila, temos duas questões importantes: seio maxilar e depois cirurgia de palato. No seio maxilar, o perigo vascular relacionado se chama ramo intraósseo da artéria alveolar superior posterior. Se você não conhece, presta atenção. Em 2009, Dr. Aurélio Belas, o Alberto Fedeli, o Rafael Tumil e eu publicamos o primeiro artigo da literatura nacional, que eu saiba, sobre hemorragia do seio maxilar. E a gente não sabia na época direito por que tinha acontecido essa hemorragia tão grande. Depois, vindo a estudar um pouco mais, a gente percebe que a artéria alveolar superior posterior, ela tem um ramo extra-antral aqui, extra-seio, mas tem um ramo intraseio, intraparede do seio, na verdade. E esse ramo, a gente vê por transparência, o que que acontece? Esse diagrama vai mostrar, vem a artéria maxilar, alveolar superior posterior, e aí eu tenho o ramo extraósseo, eu tenho a artéria infraorbital lá em cima, e eu tenho um ramo intraósseo que corre na parede. Então, quando a gente vai trabalhar e fazer um levantamento de seio e faz essa secção aqui, você pode fazer lesão dessa artéria. E aí tem uma hemorragia nesse seio, certo? A janela aqui embaixo não tem problema, a janela aqui não tem problema, mas essa janela aqui, você acaba cortando, seccionando ela, e ela tem um trajeto intraósseo, geralmente, ok? Aqui eu tenho ela passando dentro do canal ósseo. Aqui eu já tenho um exemplar de trajeto extra-ósseo, ok? Esse é o artigo do Testório de 2014, a gente consegue ver bem, ó, tá aqui, né, essa artéria bem calibrosa, tá aqui, ó, talvez quase 3 milímetros de artéria, 2 milímetros de artéria ali, ou seja, é um vaso que você não pode simplesmente falar, eu vou cortar e pronto. Mas eu sempre fiz cirurgia, nunca aconteceu nada. Ótimo, você provavelmente pegou artérias como essas, super pequenininhas. E aí você simplesmente corta e realmente vai ter um sangramento inexpressivo, que não vai acabar atrapalhando sua cirurgia. Agora, se você tiver casos como esses, você vai ter problema. Então é muito importante, quando for fazer levantamento de seio, verificar na tomografia. Tem ou não tem, e aí fazer o seu planejamento. Vários casos mostram as artérias, tá certo? Passando na parede lateral aqui. E aí, a questão é planejar. Se você planejar, você vai saber que ela está ali, você pode evitar, ou se tiver um acidente, você sabe de onde o sangue está vindo. Isso que é importante. E o instrumento peso elétrico, né? Falta ali, tá? Às vezes auxilia bastante. Em 2009 a gente publicou o caso do acidente, em 2017 eu publiquei sobre como que era o diâmetro desse artéria nos pacientes normais, dentados e desdentados, tá? E a relação dela com o seio. Basicamente, o que a gente tem, ela é visível em 68% das tomos, apesar da literatura falar que ela está sempre presente, e o diâmetro médio dela é de 1,2 milímetros, ok? Então a gente chama de ramo intraósseo da artéria alveolar superior posterior. Outra questão do palato, da maxila, na verdade, é a vascularização do palato. Então, geralmente, os livros trazem assim: eu tenho a palatina menor, a palatina maior e a artéria nasopalatina que vem por aqui, ok? A artéria palatina maior, que é a artéria que a gente pode acabar tendo mais relação, principalmente por causa dos enxertos no palato, ela não é bem um ramo.
Isso aqui, nós pegamos um palato do cadáver que foi injetado, removemos o palato integralmente, fizemos a diafanização com uma técnica, deixamos claro, transparente, e aí eu tenho o trajeto da artéria palatina maior desenhado. Então vocês percebam que nem de perto é aquele artéria que tem um ramo só. Tá? A gente vê realmente muitos ramos e entende por que essa artéria, que pode ter até 4 milímetros aqui no seu início, certo? Ela pode ter até 4 milímetros, pode levar a alguns acidentes, né, que vão ser um pouco chatos de fazer a resolução. Esse artigo ele traz muito bem, então, o tamanho da artéria aqui, ó, 2,6 mais menos 1,3, então nós podemos ter 1,3 a 4 como milímetro, a 4 milímetros como o tamanho desse vaso, e algumas distâncias, né, a partir da margem óssea. Nessa figura a gente consegue ver bem o trajeto que essa artéria vai fazer a partir do forame em direção anterior, aqui, para cá. Então esse é o sulco daquela parte principal da artéria, mas em direção à mucosa, ela acaba fazendo uma ramificação muito profusa. Essa é uma cirurgia que eu fiz, então essa fotografia durante a cirurgia, a gente consegue ver ela aqui, saindo do forame, e aqui mais facilmente também, onde eu tive que rebater o palato. Aqui eu tenho o meu rebordo, aqui eu tenho o meu rebordo, e ela saindo lá do forame lá atrás, tá certo? E aqui está a mucosa do palato rebatida, aqui toda a mucosa do palato rebatida. Então, ela vai sair e já vai estar em direção do palato. Tem que ter um cuidado, mas é plausível que você possa fazer esse abatimento. Aqui foi o final da cirurgia, só para mostrar, então, foi uma cirurgia grande, a gente teve que realmente soltar até lá atrás. Bom, esse é um apanhado inicial sobre a vascularização da maxila e da mandíbula, que tem maior importância para o implantodontista. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, se puder, deixa o like, ajuda muito o canal, ajuda a distribuir os vídeos, a levar a mensagem, manda para um amigo. Se tiver alguma dúvida, que quiser saber alguma coisa a mais, escreve aqui embaixo que eu respondo para vocês. Beleza? Segue a gente lá também no Instagram, tá aqui, Dr. Rafael Saviolo, e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço, turma. Até mais. Tchau, tchau.